Olá, meus amigos, minhas amigas que nos acompanham pela TV, pela Rádio Comunhão, em nosso canal no YouTube. Aqui estamos para dar continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos. Hoje, conforme anunciamos no programa anterior, vamos dar início ao estudo das decepções, ingratidão e afeições destruídas. Daqui a pouco, depois da nossa vinheta. Até já. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Caro Alcir, mais um programa. Obrigado, Ricardo. Obrigado, minhas irmãs, meus irmãos, a todos vocês que nos acompanham pelas mídias sociais da Comunhão Espírita. Uma grande alegria estar aqui com vocês. Forte abraço. Alcir, conforme nós falamos no programa anterior, o programa anterior foi programa de uma questão só, né? A questão 936, com o comentário do Kardec, ok. Hoje nós vamos iniciar o estudo sobre as decepções, as ingratidões, etc. E na questão 937, o Kardec fez a seguinte pergunta, Almeida. As decepções que nos fazem experimentar a ingratidão e a fragilidade dos laços da amizade não são também para o homem de coração uma fonte de amargura? Pois é. Né? A questão nós, por uma questão até de autocentrismo, permita usar essa palavra, a gente acha que as pessoas decepcionam a gente. A gente acha que as pessoas são ingratas para conosco. E sempre quando tem, foi o outro que destruiu a afeição. Né? E a gente às vezes não para pensar se não sou eu que decepciono, não sou eu que sou ingrato e não sou eu que rompo. Ou seja, a ingratidão do outro à nossa vista é uma resposta talvez a um mau ato meu. Um mau ato. Né? E eu acho que o mais importante aqui na pergunta é as decepções que nos fazem experimentar. A ingratidão e a fragilidade dos laços não são fonte de amargura? São. Claro que são. Quando a gente quer bem alguém, a gente quer bem. E quando algo acontece que rompe isso, claro que de alguma forma isso vai nos tocar. Jamais isso pode ser uma doçura. Não, não vai vir doce, não. É uma amargura, é amargo. Vai ser amargo esse trem. Mas eu acho que o mais importante aqui, e eu nem sei bem o que é que virá na resposta, tudo são experiências, tudo são vivências. Hoje eu posso estar um pouco distante do irmão A, da irmã B, é momento. Isso vai passar. Nós estamos caminhando, nós estamos progredindo, nós estamos evoluindo. Algum dia isso será vencido e a gente volta a se aproximar. O que é importante é perceber o que a situação tem a nos ensinar. Onde eu errei? Se eu errei, vou pedir perdão. Onde eu realmente magoei? Onde eu fui ingrato? Onde eu decepcionei? Um autoexame. Agora, fiz. O que eu fiz, eu assumo a responsabilidade, vou lá e peço desculpas e eu vou seguir em frente. Se tiver que fazer alguma reparação, eu reparo. Reparo, mas eu vou seguir em frente. Senão a gente vai acabar deixando o mundo, a gente vai querer carregar o mundo nas costas. Não vai dar certo. E não caminha, né, Almeida? Não anda. Se a gente for ficar se prendendo a essas coisas, não resolve, só atrapalha e a gente não avança. Como é que diz aquela música do Titãs? Eu só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Acho que a gente, com responsabilidade, com rigor de saber a besteira que eu fiz e pedir perdão, a gente tem que começar a aprender a viver assim. Ah, mas alguém fez isso, olha. E ele que pisou na bola, ele que mancou. Ok, ele está no momento dele. Ele está precisando, mais do que eu, afirmar o próprio ego. A gente tem que começar a aprender a ser isso, sabe? Não que eu saiba,
Não estou falando que o Alci sabe, porque não sabe, não. Mas você falou certo, nós precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender isso, né? Um irmão, uma irmã que não está bem com a gente, alguém na família que não quer falar contigo. Isso passa. Isso vai passar. Eu estou lembrando que... Eu acho que esse vídeo eu não te mandei, não. Eu gravei um programa lá naquele... do canal... Momento Espírita. Não, Espiritismo para Iniciantes. Ah, sim. Espiritismo para Iniciantes, 2988, o nome do canal. E eu lembro que eu falava exatamente isso, né? Num trecho lá da gravação. A gente não pode parar para lamentar os equívocos. A gente não tem tempo para isso. Não tenho tempo a perder. Não tenho. A existência, mesmo que ela seja de 90, 100 anos de idade, ainda assim é pouco tempo. Para tudo que a gente precisa fazer. Para tudo que a gente precisa fazer. E ficar se lamentando, ou como se diz, como diz o dito popular, chorando leite derramado, você não vai apanhar aquele leite mais não. Ou como disse também o Chico Xavier, ninguém pode voltar atrás para fazer um novo começo. André Luiz é muito sábio quando mandou essa frase para o Chico. Mas a gente tem que começar agora e fazer um novo fim. Olha para trás, onde foi que eu errei? Eu errei nisso, ok. Daqui para frente eu não erro mais. E se possível eu corrijo lá, mas o que não é possível corrigir, toca em frente. Vida que segue. Vida que segue. Então acho que o importante são fontes de amargura? Não são fontes de doçura. Mas a gente vai aprender a conviver com isso da melhor forma. Tirar o melhor aprendizado. Tirar desse limão a melhor limonada possível. É isso mesmo, Almeida. Vamos ver a resposta? Vamos ver a resposta. É uma fonte de amargura? Kardec perguntou. E os espíritos disseram sim, é uma fonte de amargura. Mas já vos ensinamos a lastimar os ingratos e os amigos infiéis. Como você falou, quem foi ingrato comigo, o problema é deles. Eu não tenho que ficar lamentando isso. Eles serão mais infelizes que vós. A ingratidão é filha do egoísmo e o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis como ele próprio o foi. Tem hora que o livro dos Espíritos é duro, viu? Tem hora que pega pesado. Tem hora que pega pesado. Eu quero que a pessoa seja feliz. Eu espero que ela não precise passar pelo que eu estou passando e que Deus seja com ele e o ilumine nessa jornada. Mas até isso faz parte do aprendizado. Né, Almeida? Porque você chamou a atenção do fato interessante. Nessa fala aqui dos espíritos, pode reforçar em alguns esse pensamento. Aqui, os espíritos dizem, então eu vou fazer do mesmo jeito. Então foi ingrato comigo, eu quero que ele se exploda, né? Que ele se dê mal, vai ter que encontrar alguém assim. E não é esse o objetivo. Parece praga, né? Parece praga, né? Além dos espíritos que nos trouxeram essa maravilha que é a filosofia, temos o Cristo, né? Falando para a gente perdoar, para a gente não desejar o mal. Basta a gente ler. Eu acho que a próxima frase é justamente sobre isso. Né? Estou lendo aqui. Mas eu estou lembrando lá do Evangelho segundo o Espiritismo, os caracteres do homem de bem. Sim. Né? Mas vamos continuar. Pensai em todos aqueles que fizeram mais bem do que vós, que valeram mais que vós e que foram pagos pela ingratidão. Pensai que o próprio Jesus em sua vida foi zombado e desprezado, tratado de velhaco e impostor, e não vos espanteis que assim seja com relação a vós também. Pois é, tem hora que a gente não percebe a crueldade do tratamento a que foi submetido Jesus. A gente não percebe. Caramba! Social, moral, físico, não, eu estou falando aquilo que passou a ser chamado de paixão de Cristo. Estou fechando aqui. Né? Ele foi preso. Teve aquela audiência com Pilatos, teve a audiência com Herodes Agripa, voltou, foi trocado por Barrabás, aí ele foi entregue aos algozes. Primeiro levou aquelas chibatadas lá. Que caramba, quando a gente estuda o que era aquela chibata
das tropas romanas, só aquela chibatada, dependendo do estado da pessoa que era submetido, Já era suficiente para morrer. já era suficiente para morrer de infecção. Né? Eram 3, era uma trança, né? A gente que é daqui, que teve algum contato na roça sabe o que é a trança. Exatamente, Né? Almeida. É 3 tiras de couro trançadas, Uhum. e no final dá aquele nozinho e fica aquelas 3 pontinhas, né? A romana não. Era aquelas 3 trançadas, aí tinha um reforço e ela continuava. E na pontinha de cada uma tinha uma esfera de chumbo, Ainda tinha o chumbo, rapaz. que era amarrado dentro de cada tira um pedacinho de chumbo. Onde batesse aquilo, ia Cortava cortando como 3 navalhas. e quebrando, E quebrando o osso. e quebrando o osso, E pombas, o que ele tomou já teria sido suficiente para matar, mas não matou. Que ele era um físico perfeito. Às vezes a gente não percebe, caramba, ele foi escarnecido. O que é escarnar alguém? É cuspir nele. Né? Os populares passavam e cuspiam na cara dele. Que desprezo, né? A gente não sabe o que é isso. Né? É. Cada um daqueles gestos é uma coisa terrível que aconteceu. Né? E a gente não percebe que isso aconteceu com Jesus, o ser mais perfeito que já esteve na Terra. E nós? E não vou reclamar que o meu irmão brigou comigo 15 anos atrás, véio. Deu. Faz parte. Que o bem que houverdes feito seja a vossa recompensa nesse mundo, e não olheis o que dizem sobre ele os que o receberam. A ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem. Ser-vos-á levada em conta, e aqueles que vos desconheceram serão punidos por isso, tanto mais quanto maior houver sido a sua ingratidão. Então a gente tem que compreender essas coisas, né? Ora, mas me decepcionou, foi ingrato comigo, cortou as relações comigo, que decepção. Gente, o bom, melhor alguém me decepcionar do que eu decepcionar alguém. Melhor alguém ser ingrato comigo do que eu ser ingrato com ele. Me trair do que eu ser o traidor. Amém. É isso mesmo, Almeida. Vamos à última questão desse tema. Esse tema são 2 questões apenas. Então vamos lá. 938. As decepções causadas pela ingratidão não são feitas para endurecer o coração e fechá-lo à sensibilidade? Olha, o Kardec, isso é uma pegadinha para os espíritos. É um pialo danado isso aqui. Gente, pelo amor do Santo Pai, acabamos de falar, já estamos aqui falando há quanto tempo, justamente que não. São experiências, são vivências. O que eu preciso aprender? O que essa experiência me ensina? Né? As decepções causadas não são feitas para endurecer o coração? Não. São para fechá-la a sensibilidade? Não. Não é isso. Não é esse o objetivo. É aprofundar mais ainda no amor, é para aprofundar ainda mais na compreensão de que somos seres imperfeitos, é para eu avançar ainda mais, que é importante para o meu progresso, para a minha evolução, para a minha libertação das ilusões da matéria, que existem que um valor maior se alevanta, como diria Camões. Né? Tem coisas mais importantes. É isso que a gente precisa aprender aqui. É isso. E a resposta vai nesse sentido, Almeida. Isso seria um erro, ou seja, entender que essas coisas que nos acontecem seria para endurecer o coração. Seria um erro, porque o homem de coração, como dizes, está sempre feliz pelo bem que faz. Ele sabe que se o não lembrarem nesta vida, o farão em outra, e que o ingrato disso terá vergonha e remorsos. Essa é a paga do ingrato, sofrer de remorsos. E aí o Kardec faz uma outra pergunta. Esse pensamento não impede seu coração de ser ulcerado. Ora, isso não poderia originar-lhe a ideia
de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Outra pegadinha. Outra pegadinha. Não. O pensamento de que compreender que a gente tem que amar o bem acima de tudo, amar a Deus sobre todas as coisas, mas fazer o bem acima de qualquer outra coisa, é importante. E não é que o nosso coração não será ferido, não será magoado, não será espetado de alguma forma, mas a gente vai aprender a compreender o momento do outro. Amar o próximo como a si mesmo é justamente por esse caminho, de começar a compreender que o outro está em outro momento, que ele está agindo na certeza de que é o certo. Ele está agindo acreditando que aquilo é o que ele deve fazer. E exercendo esse aprendizado, a gente vai aprender a amar mais. Amar não com foco nesta vida, 15, 20, 50, 100 anos. Não, a gente precisa começar a ver o outro como um ser em evolução, como nós mesmos somos, e que é o arcanjo, é o querubim, o serafim, o príncipes, que está em gestação para o futuro. E um dia esse príncipe chegará. Ele chegará. Brotará do nosso íntimo. Brotará do íntimo daquele outro que está sendo ingrato comigo neste momento. Mas o mais importante é que ele vai chegar à perfeição relativa. É perfeita essa lógica. Esse comentário que o Kardec fez nessa subpergunta, eu vejo como sendo o princípio do egoísmo. Sim. Eu me torno insensível para não ser atingido pela insensibilidade do outro, ou pela ingratidão do outro. Você se torna pedra. Você se fecha. Você se fecha. Mais do que ser egoísta é se isolar. E aí você perde as oportunidades de crescer. Perde a oportunidade de amar. Né? E não tem coisa mais importante na vida do que amar. É isso de mesmo, aceitar a vida, de olhar a vida... Não tem outra palavra. Acolher. Acolher a vida como ela é, com as coisas maravilhosas que ela é e com os detalhes que são desagradáveis, mas vistos no foco adequado, são apenas detalhes. Desagradáveis, mas necessários para o processo, né, Almir? Uhum. E a resposta que os espíritos deram? Sim. Olha só, eu vou repetir a pergunta. Esse pensamento não impede seu coração de ser ulcerado. Ora, isso não poderia originar-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? E eles dizem, sim, se você prefere a felicidade do egoísta. É uma triste felicidade esta. Que ele saiba, portanto, que os amigos ingratos que o abandonam não são dignos de sua amizade e que se enganou sobre eles. Desde então, não deve lamentar a sua perda. Eu até diria nem tanto a perda, que como a gente já conversou, a gente não perde ninguém, né? Lamentar o afastamento, né? Exato. O estranhamento. A não convivência harmoniosa. O desentendimento. O desentendimento, né? Exato. Mas, caramba, é um afastamento. É uma experiência para você, uma experiência para ele também. E como nós já falamos, é dolorosa, sim, mas que precisa ser trabalhada. Mais tarde, encontrará os que saberão melhor compreendê-lo. Lamentai aqueles que têm para vós maus procedimentos que não merecestes, porque haverá para eles um triste retorno. Mas não vos aflijais com isso. É o meio de vos colocardes acima deles. Ou seja, não é me igualando para baixo que eu vou crescer. É buscando ser superior em todos os sentidos. É aquela história, né? Eu preciso aprender a olhar a vida com olhos melhores. E o olho bom não é aceitar qualquer coisa. Porque às vezes tem essa história do olho bom, né? Olho bom, não. Olho bom é compreender a coisa na medida certa. É verdade. Você tocou num assunto interessante, Almeida, porque muitas vezes a gente pensa que ser bonzinho ou ser bom é aceitar tudo que vem do outro com a passividade improdutiva. E muitas vezes está na nossa ação também o processo educativo do outro. Sim.
Porque até agora a gente está lamentando, entre aspas, as perdas daqueles que se afastam de nós em função da ingratidão deles, mas a gente não está considerando que eles também vão sentir o nosso afastamento. E muitas vezes é um afastamento necessário para que eles repensem a condição de ingratidão que eles estão vivendo e possam se melhorar. De maneira que se a gente não se impusesse um ao outro esse afastamento, talvez o outro nem percebesse que estava sendo ingrato. Né? Então, nem sempre aceitar tudo é algo positivo. E aqui, para terminar esse tema, Alcir, tem um comentário do Kardec, quando ele diz assim: a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. É aquela história. Deus nos criou para amarmos e sermos amados. E para vivermos nesse amor fraternal, universal, que une todos nós em humanidade. E a natureza. Eu cada vez mais, se você me permita fazer Claro. esse comentário. Ora bolas, em Evolução em Dois Mundos, a gente estuda. Onde começou a nossa vida? Lá no mineral, Depois, no vegetal, depois, no animal, depois. no hominal. Então, é A tudo natureza está humanidade. inclusa. Então, em tudo é humanidade. A natureza está inclusa. É verdade. Bem lembrado. Essa tu gostou. Essa eu gostei. A humanidade está desde a rocha. Tá desde aquele grão de areia numa praia. Tudo em a natureza é criação de Deus e tudo evolui, tudo progride. Né? Tudo foi criado por algum motivo. Hoje nós somos o resultado desse longo processo. Segundo André Luiz, no ciclo terrestre deste orbe é 1,7 bilhão de anos. Olha só. Segundo André Luiz, nós estamos há 500 milhões de anos como seres humanos, pensamento contínuo e livre-arbítrio. E teve 1,2 bilhão de anos antes. De preparação para chegarmos 1,2 para chegar no estágio hominal. hominal. E 500 milhões é onde a gente está. Tem muito chão pela frente. Como os outros. Parando para ver quanto chão tem para trás, a gente percebe que para frente tem muito mais. Muito mais, Almeida. Então, continuando o comentário do Kardec. Um dos maiores prazeres que lhe seja concedido sobre a terra é o de reencontrar corações que simpatizam com o seu, o que lhe dá as premissas de uma felicidade que lhe está reservada no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. É um prazer negado ao egoísta. Pois é, a gente é um prazer que é negado a quem fecha o próprio coração, a quem busca se isolar, a quem busca se tornar uma pedra insensível. Interessante, né, que acabamos de falar É verdade. que a gente veio da pedra. Ora bolas, se eu quero ser pedra, o que eu quero? Eu quero voltar na linha do tempo. Eu quero andar para trás. E não é esse o nosso caminho. Nosso caminho é para frente. Rapaz, você tocou num assunto agora. Essa semana eu estava conversando com os colegas sobre isso. Alguns comportamentos que estão se tornando muito comuns na nossa sociedade. Eu não vou citar exatamente o comportamento para não ferir suscetibilidades, mas que alguns comportamentos hoje estão isolando os seres humanos dos outros seres humanos. As pessoas estão preferindo dividir seu tempo Com uma máquina, com um computador, com a internet, com o celular. Tem gente que já está... Eu li essa porcaria em algum lugar, desculpem. Alguém estabeleceu uma relação estável com uma boneca de plástico. Eu tô falando sério, viu, gente? Caraca, claro, com certeza não é o exemplo que você estava aí com ele na cabeça. Não, mas esse vale. Esse vale como para onde a gente está andando.
para onde a gente quer caminhar. Gente, Tem não uma dá. frase que eu acho de uma indelicadeza, isso para não ser indelicado, né? Não sei se eu vou lembrar bem dela, mas é aquela que diz assim, Almeida: quanto mais eu conheço o homem, mais eu gosto dos animais. Eu acho mais ou menos isso, né? A frase é por aí. Nesse sentido. Quanto mais eu conheço o ser humano, mais eu gosto dos animais. Cuidado com essa frase, né? Porque daqui a pouco eu quero virar animal. Ou, de repente, eu prefiro conviver com os animais do que ter o trabalho, entre aspas, compreender o homem. de compreender o outro e de deixar que o outro te compreenda também, porque a gente muitas vezes é levado a pensar que o problema é o outro. E muitas vezes você é parte do problema e acha que o outro é quem tem que mudar para te agradar, quando na verdade a gente tem que equilibrar essa balança, né? Esse peso e contrapeso para a gente se suportar uns aos outros. E quando eu digo se suportar, no sentido de dar suporte, para que nós todos cresçamos, possamos crescer. Então, quando eu opto por conviver com um animal, com uma boneca, com um computador, e agora estão chegando aí os computadores, os humanoides, né? Essa semana eu recebi um vídeo de um humanoide. Eu fiquei assustado com aquilo, né? Com a pele que eles estão desenvolvendo, muito parecida com a pele humana e por aí vai. Então é isso. A decepção, as decepções, as ingratidões, as afeições destruídas, tudo isso fazem parte do nosso processo evolutivo no sentido de desenvolvermos a compreensão e o amor para com o próprio, para com o próximo. Sem esquecer que o próximo também está nesse mesmo processo, desenvolvendo isso para comigo. Então, eu não sou um ser perfeito exigindo que os outros me tratem bem. Está todo mundo no mesmo barco. Todo mundo está no processo. Todo mundo no processo. Então, que pensemos sobre isso, né, Almeida? Com certeza. Vamos pensar sobre isso. É um processo de aprendizado. A gente já teve que aprender a respirar, a gente já teve que aprender a falar, a gente já teve que aprender a andar e a gente precisa aprender a amar. Esse é o objetivo, é a próxima meta. É a próxima. Meu amigo, o tempo acabou. Encerramos esse tema e no próximo programa, Almeida, vamos falar sobre uniões antipáticas. Existe isso? Que existe, existe. Mas fica um papo para a semana que vem. Vocês fiquem em muita paz, com muita alegria. Se vocês gostaram, deixem o joinha. Se não gostaram, registrem sua opinião, façam sua crítica e digam como a gente pode melhorar. Forte abraço! Forte abraço ao Alcir, forte abraço a todos vocês. A gente se vê no próximo programa. Até lá.